Boa noite. Estamos mais uma vez com a live da ELEBRE, Escola Livre de Estudos Biográficos, com o tema O Impacto do Aconselhamento Biográfico em Minha Vida. Nós vamos receber duas convidadas bem especiais, uma delas já está aqui. Cristina, Biografia e Arte. Estamos entrando. Oi, Rúbia. Olá, boa noite, Márcia. Tudo bem? Tudo, e você? Também. Então, estamos aqui aguardando só a Cristina entrar. Esse é sempre um momento que a gente... Pronto! Deu certo, tá tudo certo, as três estão a postos. Que bom! Muito bem, sejam bem-vindas, Rúbia e Cristina. Sejam bem-vindos todos que estão nos assistindo ou vão nos assistir. Eu sou a Márcia Lucena, sou psicóloga, aconselhadora biográfica e docente da Escola Livre de Estudos Biográficos. Todo mês nós fazemos uma live com temas, né, dentro da formação. E hoje esse tema que é sempre que a gente traz o mesmo tema com pessoas diferentes, o impacto do aconselhamento biográfico em minha vida, para falar um pouco de como esta formação, que é uma formação de quase 4 anos, causa uma transformação na vida das pessoas. Se eu puder falar por mim, talvez também por vocês, é quase que em nossa história de vida, em nossa biografia, é o antes desta formação e o depois desta formação. Vocês concordam? Sim. Sem dúvida, Márcia, sem dúvida. É um marco, né? É um marco mesmo na vida, né? Então, a sim. gente vai estar aqui conversando com a Rúbia e com a Cristina sobre que marcos que teve esta formação, que impacto que teve em suas histórias de vida e o quanto que isso fez uma transformação em si e no seu entorno. Nossa. Então, sejam bem-vindas, vocês duas. Quem estiver nos assistindo pode interagir com a gente, fazer perguntas, trazer algum comentário, que vai ser muito legal a gente estar conversando aqui com todos e interagindo. Então, vou pedir para vocês se apresentarem. Cristina, a gente vai fazer por ordem alfabética, né? Então, Cristina, você vem primeiro e se apresenta para as pessoas conhecerem você. Legal. Maravilha, sou Cristina, aconselhadora biográfica, né? A gente sempre começa, né? A gente sempre pergunta a idade, né? Então, eu vou começar dizendo a minha idade, tenho 63 anos, sou formada em administração de empresas, né? Mas hoje trabalho com biografia e acho que é isso o mais importante. Bem, sou casada, tenho 2 filhas e sou voluntária na Monte Azul e acho que isso é o mais importante para me introduzir. Ok. A gente sempre, quem é biógrafa já sabe, né? Vocês veem que eu nem perguntei a idade dela, mas a Cristina já foi se apresentando e falando da idade. Quem é biógrafa já tem esse costume de falar. Primeira coisa, qual a sua idade? E por que isso é importante? Porque a gente vai situando já dentro de leis biográficas. Leis que a gente trabalha, né, para olhar como é que se desenvolveu essa história de vida e a gente também fala que muitas pessoas
podem conhecer, outras não. Fala sobre os setênios, que são períodos de 7 em 7 anos na vida das pessoas que causam uma grande transformação. É um salto para uma transformação. Então, a Cristina falando da idade, 63 anos, a gente já pode situar em que período de vida que ela se encontra. E isso já traz informações para quem é biógrafo, não é isso? Com certeza. É isso mesmo. Então, nossa, é muito bom assim, você falar sobre isso, porque eu convidei assim, várias pessoas que nem sabem o que é antroposofia, biografia. Então, você falando isso, assim, né, deixa mais à vontade o pessoal, porque a gente acaba que fica com um vocabulário próprio, né, Márcia? Isso. Que a gente Então, costuma lá, falar de setênio e começa a falar de leis e acha que todo mundo está na mesma página, né? Isso mesmo. E se Então, deixa eu me apresenta então para a apresentar. gente, Rúbia. Eu sou Rúbia, tenho 57 anos. Eu sou a quinta de 10 filhos, né? Sou mãe da Carol, avó, assim, fresquinha do Alexander, que chegou, tem 4 meses, fez 4 meses ontem. E de formação, eu tenho a formação de psicologia, né? Sou psicóloga e aconselhadora biográfica, e de 5 anos para cá eu venho atuando também como empreendedora social. Que E legal. é isso. E vocês são de que turma? Eu sou da turma 16, que começou no ano 2016. Certo. E você, Cris? Eu sou da turma 15, um ano antes. Um Olha ano só. antes, olha só. A gente emprestou umas colegas para 16 também. Isso. Muito bem. E aí, turma 16, que começou em 2016, o que fez vocês, né, decidirem fazer a formação biográfica? O que estava acontecendo na vida de vocês e como foi esse encontro, seja com a biografia, seja com a antroposofia? Você quer falar, Cristina? Vai na ordem, hein? Tá bom, como quiser. Podemos revezar também. Isso. Tá bom, a gente vai revezando, então. Legal, então. A antroposofia chegou para mim de uma maneira assim muito mágica, porque eu nunca tinha ouvido falar, e quando a minha filha nasceu, me deu uma vontade, assim, eu queria uma medicina mais humanista. E ela me surgiu através de uma pessoa que depois nunca mais se ligou à antroposofia. E eu, assim, os primeiros contatos, comecei a seguir a medicina, né? Com a antroposófica. Com 42 eu fiz meu biográfico com a Gisela Reis, né? E depois, com 54, foi quando eu fui me aprofundar fazendo a biografia, né? Fazendo a formação. E aí também tem uma história bonita, vou contar resumida, mas eu estava num momento assim de mudança, fui fazer o Caminho de Santiago. Olha, que legal. Quando acabou o caminho, assim, eu falei assim, ai, preciso caminhar um pouco mais. Não dava tempo, então eu peguei um ônibus para Finisterre. E quando eu cheguei na rodoviária, eu queria um livro, né? Não dava para carregar livro por causa do peso da mochila. E o único livro disponível era da doutora Cole, né? E esse livro trazia essa medicina natural, e ela, né, fazendo uma mudança e começando a trabalhar a cura desse jeito. Eu fui levando para a noite e essa ideia foi clareando para mim, né? É isso que eu quero fazer agora, é isso que eu preciso, né? A gente sabe que esse setênio é o setênio, né, que nas leis biográficas é mais assim o que eu preciso fazer agora, né? E foi bonito, né? Então foi assim que eu fui fazer o aconselhamento biográfico, né? O caminho também continuou clareando, né? Legal, é muito especial esse caminho, né? Traz muitos insights. E você, Rúbia? Então, o meu, assim, o encontro com a antroposofia foi super inusitado. Eu fui numa feira agrícola, na Expo
ao café. Na época eu era gestora de uma fazenda de café. E assim, em meio àquele mundo que não tinha nada a ver com a antroposofia, né? De máquinas agrícolas e defensivos, agrotóxicos, de repente eu dou de cara assim com um stand lindo, delicado, cheio de bonecas. E bonecas que eram apanhadeiras de café. Olha, Fiquei assim encantada, né? Aí eu entrei, fui saber, e elas, as apanhadeiras mesmo, é que expunham, né, esse trabalho. E aí vinha saber que era a Nina Veiga, que tinha um ateliê social, que trabalhava com as apanhadeiras de café na Entre Safra e que fazia esse trabalho. Nossa, aí me tocou, porque imagina, né, as coisas assim da antroposofia, elas são assim muito vivas, né, mas é muito diferente quando a gente está sim. naquele mundo corporativo mais árido, então toca a gente mesmo, né, com uma profundidade. E aí eu fui atrás da Nina, na época ela também estava com um problema de saúde, não pude aprofundar muito com ela, mas a partir daí então eu começo a me interessar pelo assunto e ler e tal. E já com a biografia aí já foi mais para frente, né? Foi em 2014. Esse encontro com a antroposofia é bem interessante falar também, né? Porque para a gente é muito importante os marcos, né? E aconteceu quando eu tinha 33 anos, esse encontro. Então, foi bem interessante, né? Depois, na formação, eu fui entender isso. Uhum. E aí, o encontro com a biografia foi em 2014, aí eu já estava com 47 anos. A gente vai falando, gente, as idades para ir se localizando em que fase da vida, como a Márcia falou no início. E aí eu tive uma crise, né, ocasionada por um burnout, assim, né, eu vinha assim há muitos anos, né, naquela capa de Mulher Maravilha que você não tira nunca, né, dando conta Uhum. de tudo. E aí aconteceu esse burnout mesmo, essa queima geral. E na época eu morava em São Paulo, né, eu fazia uma terapia, uma psicoterapia tradicional, né, com uma psicanalista. E eu, então, naquele estado que eu estava, eu achava que eu devia fazer um coach, que o coach ia me resolver a vida, né? Porque eu Uhum. nunca tinha me visto naquele estado de fragilidade, enfim, né? Quem já passou por um processo assim sabe como é. E aí eu ia na minha terapia e eu falava, mas eu queria fazer um coach. E essa psicanalista que nem sabia, não conhecia a antroposofia, me falou, olha, eu ouvi falar de uma coach muito boa, né? Inclusive um parente fez. Eu vou te passar o telefone dela e você entra em contato. Aí eu liguei, era a Maria Lúcia Pettinelli, né? Que vocês devem conhecer. E assim, já na ligação foi uma coisa muito diferente, né? Eu queria já marcar e tal. Ela falou: não, olha, o meu trabalho é um trabalho diferente, é um trabalho vivo, você tem que vir aqui. A Uhum. gente tem que conversar pessoalmente. E aí fui. Aí conversa vai, conversa vem. Ela me fala, Rúbia, você não precisa de coach, você agora precisa de um aconselhamento biográfico. Você se afastou muito da sua essência e assim eu tenho muita gratidão por ela, né? Por essa delicadeza de me conduzir e me deu o telefone da Edna Andrade. Aí eu comecei o meu processo biográfico com ela e depois, né, você perguntou como é que eu entrei, como que entramos, né? Aí Sim. depois de viver esse processo, né, tão simples, mas ao mesmo tempo tão rico, né, que me trazia assim aquele olhar tão delicado para minha biografia e tão compreendendo melhor a minha história de vida, né? Eu falei, é isso que eu quero fazer, gente, porque Aí, ressignificou assim muita coisa, né? O próprio trabalho como psicóloga e tantas outras uhum. coisas, o olhar para o mundo.
E foi assim que eu entrei na turma Legal. 16. Uma entrando por um encontro que foi o livro, né? Que a gente sabe que um livro é um grande encontro, e a outra por uma boneca. É, Um livro e uma boneca, dois objetos bem significativos, sim, sim. leva cada uma para entrar num caminho. Olhando vocês que estão nos assistindo, olha, o que fez com que você entrasse no caminho que você trilha, né? Algum objeto te chamou, algum objeto te convidou a ter um outro olhar? Conta pra gente aqui. Muito bem. Aí vocês então colocaram esse cenário desse antes, né? Então tinha uma busca, seja uma crise, que é o burnout, né? Esse apagão, seja esse caminho de Santiago que eu vou buscando, né? Tenho perguntas e você diz, e o caminho foi clareando, né? E o caminho foi clareando, né? Você repete. Então, o caminho clareou, vocês encontraram a antroposofia, a biografia, o aconselhamento biográfico e entram na formação, né, para Isso, fazer esta formação, que é um encontro a cada 3 meses, você fica uma semana, né, no Centro Paulus, um espaço bem especial em Parelheiros, em que você se vai olhando para a sua história de vida de todas as formas. A cada encontro, você fica uma semana olhando para a sua história de vida com muita arte, com muita reflexão. E aí, nós temos vários módulos nesses 3 anos e meio. Teve algum em especial para vocês? Algum que marcou a história de vocês? sim. Qual foi o seu, Rubi? Vai Agora eu lá, vou começar Rubia. por você. Ao meu, Márcia, sem dúvida, foi o módulo dos planetas, sabe? Me tocou profundamente, porque assim, eu acho que foi no primeiro ano ainda, que eu tive consciência assim de poder olhar para o desenvolvimento humano por uma pedagogia diferenciada, né? Que você não utilizar só da razão, que a gente assim nas outras formações, né? Você olha muito por esse olhar racional, né? Não tem essa amplitude, né? A Sim, gente não sim. pode olhar dessa maneira. Então, assim, foi muito bonito poder olhar por por essas 7 fontes, né, de conhecimento e entender que eu tinha, né, que eu carregava aquilo. Então, foi um módulo assim que me marcou muito, bastante mesmo, assim, com essa compreensão do que eu estava vivenciando ali, das possibilidades. E de tudo que, né, assim, você não está sozinha, você foi, olha quantas forças, né, que você tem, que você pode reconhecer e fazer, utilizar. Então, foi para mim, foi o módulo dos planetas. Legal. A Rose Camargo está dizendo: eu fui para o aconselhamento biográfico através da pedagogia Waldorf. Foi uma jornada transformadora, recomendo. Realmente, Rose. Cada um, que porta que pôde ser aberta para que cada um pudesse entrar, né? Recebesse esse chamado e entrou. Qual foi essa porta? Assim, qual foi o módulo que mais te chamou a atenção, Cris? Então, acho que eu queria trazer aqui foi um trabalho que a gente fez e que foi sendo apresentado em vários módulos, que foi redigir o conto de fadas, não é? Para mim foi muito lindo, né? A gente procurar a poesia dentro da nossa biografia, né? E eu escrevi sobre o pássaro azul, até tenho aqui na minha sala a Que legal. aquarela, né? E depois eu fui pesquisar, porque surgiu essa imagem do pássaro azul, né? Então, e assim, tem um poema do pássaro azul, tem um outro artista que tem um texto em busca do pássaro azul. E para mim ele surgiu assim, não é? Sem referência.
está muito ligado à liberdade, né? Então, Sim, então, acho que isso foi uma coisa que me marcou muito, sabe? legal. Assim, porque dá uma compreensão, não é? Você. É lógico que a gente vai mudando a compreensão de cada fase, a sua compreensão da sua vida muda, não é? Uhum. Mas assim, olhar a nossa história como uma história, né? Com essa buscando a poesia, acho que traz uma compreensão profunda, né? Assim, afinal de contas, o Sim, que que eu estou fazendo aqui, né? Então, sim. Esse é um módulo muito lindo e desafiador também. Então, imagine vocês que estão nos vendo falando sobre os planetas, é a compreensão da sua própria biografia a partir, né, das qualidades de cada planeta. Então, a gente tem os dias da semana e são dias, né, relacionados aos planetas. E o que isso tem a ver com a sua biografia, com a sua história? Então, imagine que se trabalhe uma semana inteira esse módulo para ter essa compreensão. No outro aspecto do conto de fada, depois que você já viu, né, a sua biografia por vários aspectos, você vai transformar tudo o que aconteceu na sua vida num conto de fada. É fantástico, integra muito todos os acontecimentos, traumas, tudo que veio ao nosso encontro. Então, transformar, né, nesse conto de fada é muito especial esse módulo, eu gosto muito É também. verdade. E aí, quando vocês saem da formação, então a gente falou do antes, do durante e do depois. Então, ao sair da formação biográfica, cada pessoa, cada aluno tem que escrever um projeto. Como vai usar o aconselhamento biográfico na sua história, né? Na sua vida, no seu dia a dia? Como você vai integrar todos esses acontecimentos na sua vida? E aí, algumas histórias são impactantes, algumas histórias fazem essa transformação, né, na vida, e você segue com esse caminho. Qual foi esse projeto e como é que hoje, o que vocês estão fazendo a partir dessa formação? posso Vamos falar. lá, Cris, você Vamos agora. lá, vamos lá. Então, assim, foi muito especial para mim, porque o projeto eu fui fazer no ambulatório da Monte Azul, né? Uhum. A Nenete trabalhava comigo e ela trabalhava comigo, não, a Nenete fez a formação comigo, trabalhava na Monte Azul, e então eu fui fazer o projeto no ambulatório e trabalhei as forças femininas, não é? Assim, né? A intuição, compreensão, assim, como forças que estão em todo ser humano. Foi muito, em algumas biografias, né? Foi muito legal. Na verdade, eu finquei o pé lá, né? Porque cheguei e fiquei como voluntária, né? Estou lá Uhum. há 6 anos e é uma equipe muito especial. A gente tem feito, então, assim, a gente tem os atendimentos individuais, mas a gente faz alguns atendimentos em equipe, não é? A gente troca muita ideia. E acho que o que eu queria trazer para vocês aqui é um atendimento em especial que a gente tem feito lá, que acho que é um dos que me aquece muito o coração no meu trabalho hoje, né? Sim. Pós-biográfico, que é esse atendimento em ciranda terapêutica, né? A gente, durante a pandemia, a gente desenvolveu com a Valdívia e a Valquíria um atendimento através dos 7 processos vitais e de um grupo de terapeutas, não é? Uhum. Médicos e terapeutas. Então, a gente escolhe aquele caso que está mais complicado, que a pessoa está meio num nó, não é? Pede autorização para ela, convida ela para esse trabalho, e a gente faz reuniões semanais, esse grupo de terapeutas e médicos, com o compromisso de seguir, né, um compromisso com o paciente, da gente seguir, não faltar, estar sempre presente.
E então a gente vai trazendo o caso dentro dos processos, né? Então, primeiro a gente respira aquele ser, depois a gente aquece, não é? Vendo que perguntas a gente teria, e depois a gente respira, a gente digere, não é? Então vai todas as informações essenciais, principais daquele ser. A gente busca uma imagem, né? Que imagem pode representar. Depois a gente faz um silêncio, né? Tenta ver que imagem que vem daquilo, como toca a nossa biografia. Então a gente vai seguindo, não é? Esse processo até a gente ter não é? Essa imagem final, e a partir da imagem a gente cria recomendações como grupo, não é? Traz para a pessoa, ela vai escolher se em liberdade, não é? Se ela quer ou não seguir. E a gente sente assim um movimento grande assim, durante o nosso trabalho, aquela tensão, né? Aquele calor que a gente traz já vai mudando, não é? A pessoa já vai ganhando força. Sim. Então tem casos lindos, né? Que a gente tem feito. E é uma coisa que tem me aquecido muito como um trabalho pós, não é? A Legal. gente também atendeu durante a pandemia, a gente fez uma cartilha para a equipe do SUS, né? Porque tem o atendimento pela família que é vinculado ao Monte Azul, né? Sim. Então a gente fez uma cartilha para os profissionais e a gente se ofereceu para atender alguns individualmente. Também foi muito rico, sabe? Compartilhar dessas dificuldades deles, poder estar do lado, né? Sentir assim a preocupação né? em realmente dar um bom atendimento, né? Do lado dos profissionais, muitas vezes com sacrifício naquela época, né? Também foi uma coisa muito gratificante, assim, né? Então, acho que é isso. Deixar a Rubia contar, né, Rubia? A Rubia tem tanta coisa Nossa, aí bonita. que trabalho bonito, né, Cristina? Nossa, lindo. Eu fiquei aqui ouvindo você falar e assim, com o coração aquecido também. Só falando para quem não conhece que a Monte Azul é uma instituição, fica aí aonde? De São Paulo, em que bairro? Ela fica perto da João Dias, da ponte da João Dias, né? Na Ponte da João Dias. E A que região se tem, chama Monte Azul então, mesmo, né? que tem essa olhar, né, de todas as práticas, né, antroposófica, a medicina, a parte artística, a biografia, então tem todo esse olhar e ela é também atendida, né, ela faz atendimentos através do SUS, Na né? verdade, a Monte Azul é uma ONG, não é? Ela que a UTI criou, não é? Há Sim, 40, quase 44 anos atrás. Ela atua na educação, atua em várias áreas, né? Eu estou legal. falando do ponto de vista do ambulatório. Sim, sim, Se que é alguém onde tiver você está. curiosidade, Isso, convido a entrar no site, que daí vai isso, conhecer todos os isso. projetos da Monte Vale a Azul. pena conhecer, são projetos lindos. Vamos lá, Rúbia, é você, seu Nossa, Márcia, eu projeto, o estava que você aqui, fez. né? Então, depois desse transformação, né? Aí foi em 2018, eu estava já na metade do curso, e aí, nossa, parecia que tudo aquilo que estava represado, né? Que eu tinha deixado adormecer, assim, Sim, queria vir para o mundo. explodiu. E aí eu criei o meu projeto pessoal, né? Que é a Casa do Fazer, ainda em formação, né? Eu e mais 5 pessoas. E assim, um projeto experimental, né, que tinha esse objetivo de levar arte, educação, cultura e cuidar do meio ambiente, né? E juntos, assim, de 2000, finalzinho de 18 até a pandemia, nós fizemos muita coisa, desde, sabe, fazer projetos aqui para a cidade, para a melhoria da cidade que eu resido, né?
E fala qual é a cidade que você está, É que é a Santa Casa do Rita, Fazer. é Santa Rita do Sapucaí. E a gente fazia oficinas, né, de bioconstrução, de agrofloresta e também assim para a infância, brincadeiras na praça. Então fizemos assim, foi uma delícia. Aí veio a pandemia, aí tivemos que parar, né, com essas atividades e surgiu uma coisa melhor ainda, porque aí eu caminhando aqui pela estrada de terra, né, eu e a Eusa, que é minha amiga aqui, que me acompanha há muito tempo, aí nós vimos assim aquele cupinzeiro, sabe quando cupinzeiro, todo mundo conhece cupinzeiro? Sim. Aí, assim, abandonado, e já estava uma grutinha pronta. E era perto do Natal, né? Aí nós falamos, gente, vamos, não sei, olha para você ver como que são essas coisas que vêm da essência, né? A gente nem imagina. E aí começamos a chamar as vizinhas, vamos fazer um Natal na estrada rural, porque aí todo mundo pode visitar, né? E nós montamos 20 presépios lindos, com o material que tinha, todo mundo participou, foi uma mobilização linda que trouxe, assim, Márcia e Cristina e todo mundo que está ouvindo, né? Eu me emocionava tanto, porque as pessoas não tinham muito onde ir, né? Sim. E então elas passeando assim, diante daquela simplicidade, e no momento assim que a fé, né, ficou tão aflorada, tinha pessoas que choravam, sabe? E ajoelhavam. Foi assim um trabalho lindo. Aí, né, eu achei muito bonito também isso, e uniu muito a vizinhança, e aí o trabalho da casa se voltou mais para o entorno, para a comunidade. Uhum. Antes da pandemia, a gente fez um trabalho também muito bacana com colegas da formação, a Cíntia, a Edna e a Silvia, Uhum. que foi um evento aqui que teve na cidade também, um festival literário, né? Nós trouxemos várias biografias. A voz está sumindo, deixa eu tomar uma aguinha, fala. E também durante a pandemia, com essas colegas também, a gente fez um trabalho online, todo ouvidos. Então, assim, as pessoas precisavam, né? Estava todo mundo tão, né? Uma situação tão difícil e tinha muita coisa assim onde se falava muito. E a gente sentia que precisava de um espaço de escuta. E Uhum. foi um trabalho também muito bacana. E aí, depois disso, aqui na comunidade, né, voltando para a comunidade, nós começamos a introduzir o Natal. E aí a gente trazia o advento antroposófico, com contação de história, presépio vivo. Aí trouxemos a Micael. E sempre assim com instalações artísticas à beira da estrada. Então, Olha assim, que legal. virou um ponto turístico, né? Todo mundo começou Uhum. a vir. E assim foi. E aí a gente fez isso quando foi. Eu acho que não sei se eu avanço ou se você quer fazer outra pergunta, porque eu estou te falando assim tudo que veio depois, né? Isso. Então, eu vejo que então, a partir desse projeto, muita coisa frutificou, né? Para a cidade, Muita, muita, né? muita. Para você, para a cidade, né, como um todo, Sim, né? Então, a cidade sim, ganhou um espaço, né, sim, nesse sim, lugar. O que a Cris traz, né, desse olhar da ciranda, né, desse olhar global também, né, para esse trabalho da cura, né? Então, eu sei que tem muito mais coisas que vocês fizeram acontecendo, né? e que tem Cada para falar, e a gente pandemia ficaria vai, né? aqui umas 2 horas, mas não dá para a gente fazer isso. Aham. Então, o que você, Cris, levou no seu coração a partir dessa formação do aconselhamento biográfico? Acho que assim a coisa mais é a beleza da vida humana, não é? A vida humana vivida, não é? Bem,
sempre, né, a gente encontra beleza, porque cada acontecimento passa a ter um sentido, não é? A gente também vê essa construção, né, entre a gente aqui e esse mundo espiritual, essa conversa. Então, não é? Por que que as coisas vão acontecendo? Às vezes, não é? Para acordar a gente para algumas coisas, para a gente se tocar com algumas qualidades. Então, acho que eu posso dizer que é esse maravilhamento com a vida humana. E cada pessoa que chega para a gente, né? Assim, também a sabedoria, não é? A gente atende, não é? As pessoas mais diversas, não é? E você chega numa sabedoria, né? Assim, eu acho que é isso que me encanta, viu? É o que eu levo no coração. Que você leva, Rúbia, no coração a partir dessa formação. Eu sei que muitas coisas vocês é o fazer, né? Então a casa já diz a casa do fazer, né? Então, mas o que vai no teu coração quando você pensa nessa formação, neste lugar? A Helena aqui, que já participou aqui da live, foi minha colega, né, na formação do Grupo 11. Ela falou lindas histórias de vidas e projetos. Tem muito mais, Helena, é que não vai dar para Obrigada. contar. O que você leva no coração, Rúbia, só para a gente depois entrar num outro projeto que você contou aqui. Ah, tá. Então, eu acho que assim, olha, é um marco, né? Como eu falei, de transformação, uma jornada assim iluminada, sabe, Márcia? Porque é como se a gente renascesse mesmo, né? Se tivesse essa possibilidade, através da própria história de vida, da gente ver as nossas forças, nossas potências e nossa, eu levo assim essa possibilidade, né, com essa habilidade que a gente alcança, né, através dos estudos, levar isso para o máximo de pessoas que a gente puder e das mais diversas maneiras. Legal. Então eu levo assim essa gratidão, né, por essa oportunidade que a gente tem nesse curso de vivenciar essas facetas artísticas da gente, né? E que a gente às vezes vai deixando, e que todos nós temos, né? Então eu levo muito no coração assim essa vontade de o que eu vivenciei levar aí para o mundo. E por mais, e a gente ouve muitas histórias que são não só bonitas as histórias, mas que teve muitos desafios, se a gente colocar assim, né? São muitos os desafios que cada biografia vem. Mas quando você integra isso com o olhar, né, através do aconselhamento, a Cris falou assim, olhando as forças espirituais atuando, né, na nossa vida, e que a gente, se não desenvolver esse olhar, passa batido, né? E a gente vai olhando tudo o que aconteceu, tudo que veio ao nosso encontro, ele positivo, acontecimentos positivos ou não, resulta numa força, né? Sem E que o dúvida. que é muito importante é integrar essa biografia, como veio, né? Porque aí reside a nossa força, né? Nesse lugar. E você, numa conversa que a gente teve, você falou de uma frase que eu até anotei, Rúbia: onde está nossa dificuldade, está o nosso talento. Então, essa aí é muito engraçada. A Cristina falou dos contos. Então, nesse módulo dos contos, eu pensei em parar a formação, tal é a minha dificuldade de escrever. Aí eu falei, gente, eu não vou mais fazer essa formação, não vou ter que passar por isso. E eu fiquei brigando. Eu me lembro que na época comentei com uma colega, a Vanessa, né, que fez. Aí a Vanessa, a Rúbia, pensa bem e tal, né, aquela coisa e aquela dificuldade. Enfim, fiz o conto, contei. E foi tão transformador, Márcia, porque assim, como a Cristina já falou, a beleza que é a gente poder, né? Você também falou de transformar a nossa vida,
Mas a gente se colocar a serviço e ver que a gente tem essa capacidade, né, de fazer isso, de contar, isso também é incrível, né? Essa força interna que a gente... E aí, né, esse trabalho mais individual com a biografia, eu acabei caindo nos contos. Eu estou, né, fazendo um curso de contos biográficos, que é um conto também, uma formação da antroposofia, e contoterapia. Então, assim, a gente tem um trabalho itinerante assim, para levar para o mundo mesmo, de volta ao mundo, e a gente vai levar esse trabalho, eu e mais uma colega, que estamos nesse projeto de formação. Uma colega de formação que estamos escrevendo esse projeto. Também. E a Cris tem um lugar que também foi ampliar esse caminho, que foi pela arte, né, Cris? Exatamente. Assim, eu sinto que a arte ajuda a gente a ver a alma, organizar a alma, né? E eu estou encantada também assim, com a terapia artística, né? E o quanto você vai aprofundando, vai compreendendo mais o ser humano e ganhando instrumentos, né, para ajudar, né, esse ser humano ficar pleno, ficar inteiro, né? Que a gente está precisando de cada um, né, Márcia? Estamos aqui precisando de cada um bem acordado. Bem acordado. Muito bem. Teve tantas coisas numa conversa que a gente teve, a Rúbia fazendo a volta ao mundo, né, para olhar os povos originários, né? Mas a gente, olha, está chegando ao fim. Tem como falar tudo, né? Não vai dar para falar tudo, mas tem coisas que vão surgir aí, tanto da Cris, nesse olhar curativo, que é através da arte, né? Assim como Rúbia, que aí você tem uma pergunta que eu anotei, ó, será que as leis biográficas se aplicam aos povos originários? E aí esse é um caminho que aí a Rúbia também vai estar enveredando e logo, logo vai dar frutos e a gente vai conhecer e aí depois você vai voltar aqui, né, para uma nova live para contar e você também, Cris, para a gente saber o que vocês estão aí atuando depois. Mas mais uns 3 minutinhos a gente já precisa fechar. Então, queria trazer as considerações finais de vocês para este. Eu acho que eu queria fechar assim com uma coisa bem simples, não é? Assim, a gente poder olhar cada ser humano que aparece na nossa frente, bem nos olhos e reconhecer, né, que tem uma vida lá atrás, né, que tem muita coisa e a gente buscar compreender, né, por que ele está lá daquele jeito. Acho que é isso que eu queria fechar, assim, né? Acho que... Ótimo. E você, Rúbia? Então, Márcia, eu estava aqui pensando, é tanta coisa, né? Mas, assim, eu queria fechar, né? Assim, fazendo um convite para as pessoas conhecerem essa formação, né? Quem tiver vontade, porque, assim, é realmente muito transformador. Ela traz, né, essa possibilidade da gente olhar para esse passado, fazer as pazes com ele, compreender, né? Integrar ele no nosso presente e como tem, né, o livro lá da Gudrun, tomar essa vida nas próprias mãos e ser o senhor do futuro, né? Assim, que futuro que eu quero para mim? Então, né, eu gostaria de fechar assim, para quem tem vontade de fazer a formação, conhecer a escola, para quem tem vontade de conhecer o que é a terapia biográfica, né? Entrar em contato com profissionais, porque é um trabalho assim que todos nós, né, que passamos por isso, assim, nos apaixonamos e a gente fica assim muito entusiasmado com todas as possibilidades. É isso, eu acho que eu queria trazer isso como consideração. Obrigada, Rúbia. A Roselita
está aqui falando maravilhosas experiências de vida e conhecimento, é conhecimento humano. É isso, com certeza. E a escola tem um site, né? A Escola Livre de Estudos Biográficos, ELEB. Aqui nessa página também do Instagram tem várias lives que ficam gravadas. Quem quiser assistir outras lives e rever essa depois. Temos também grupos de estudos, então a cada dia da semana tem um grupo de estudo acontecendo. Esse mês não, que estamos de férias, mas são vários livros para quem quiser se aprofundar, quiser conhecer mais. Manda um recado, entre em contato com a ELEB, ver. Aqui tem a divulgação dos livros que estamos lendo, é aberto para quem conhece ou não conhece de antroposofia ou quer conhecer, né? O livro que a Rúbia falou, né? Tomar a Vida nas Próprias Mãos, que é o livro, digamos, a porta de entrada, né, para esse trabalho. Todas as vezes tem um grupo na quarta-feira de manhã, facilitado pela Odile, e não sei se é a Helena que está com ela, Adriana, eu acho, que está com ela, que faz esse estudo com as pessoas desse livro, que é super lindo. Então, você quer conhecer mais? Entre em contato com a gente. Quer fazer o seu processo? Entre em contato, seja com a Cristina, a Rúbia, ou com qualquer outro aconselhador. Você vai ver que transformador que é este processo na vida. Integrar a sua própria história. Né? Como eu disse, não dá para a gente ficar só olhando para o passado e lamentando o passado. Tem que integrar para poder ter um futuro, para poder olhar para esse futuro. Então, agradeço a vocês, cada um que vem aqui e conta essa história bem significante. E eu agradeço a vocês por compartilhar um pouco da história de vocês. E eu sei que tem muito mais, mas não dá tempo da gente falar tudo. Então, agradeço vocês, agradeço quem está nos assistindo. E qualquer dúvida que ficar, qualquer pergunta que você carregue a partir desta live, escreve para a gente, coloca lá nos comentários, entre em contato, que a gente vai ter o maior prazer em esclarecer e responder. Obrigada, meninas, obrigada a todos, uma boa noite. Obrigada para vocês. Tchau. Tchau. Prazer estar aqui com vocês, viu? Prazer. Prazer.